dar agora a oportunidade ao Jonatas, né? Que é um dos fundadores, o fundador da ANED, não, da Associação do Distrito Federal, não é isso? Você com a palavra. Deputado, obrigado. Muito obrigado pela realização desse evento. Agradeço também, em nome de todas as famílias educadoras, pela criação da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling, que, sem dúvida, se tornou um agente fundamental nessa luta de tantos anos e que agora muitos esperam que esteja chegando ao seu final, pelo menos no que diz respeito à conquista de uma lei que reconheça esse direito. O meu nome é Jonatas, eu sou um dos fundadores da Associação de Famílias Educadoras do Distrito Federal. Também sou assessor parlamentar, assessor do deputado Felipe Barros, que inclusive é vice-presidente dessa frente. E também sou jornalista, escrevo uma coluna semanal especificamente sobre ensino domiciliar no jornal Gazeta do Povo. Por conta do meu trabalho, tanto como assessor, como jornalista, eu preciso pesquisar sobre legislações que envolvam o ensino domiciliar no exterior. E quando a gente compara leis de outros países onde o ensino domiciliar já é legalizado, já é legítimo, nós percebemos que os dois principais argumentos usados para justificar uma rejeição ao ensino domiciliar, na verdade, eles não justificam de forma alguma o rechaço à existência de lei. No máximo, eles justificam o debate a respeito do que a lei dirá, mas não uma rejeição à existência de lei. Em todo o debate, em toda audiência pública, seminário, reunião pública, sempre são os dois argumentos levantados pelos opositores ao homeschooling. A questão da socialização e a questão das crianças mais vulneráveis, a proteção aos mais vulneráveis. E quando você pega as leis já existentes no exterior, nós percebemos dispositivos que solucionam essas duas preocupações. Solucionam perfeitamente. Pegando, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, onde há 50 leis diferentes, porque cada estado tem o seu, desde leis mais liberais, como a do Texas, onde não há praticamente exigência alguma, nem provas, nem acompanhamento mais rigoroso do Estado, até o Estado de Nova York, onde a regulamentação é bastante rigorosa, com uma série de regras. Há, claro, nesses extremos, uma série de legislações medianas que vão variando a gradação de controle ou de dispositivos do Estado para acompanhamento das famílias, mas o fato é que, por exemplo, a socialização ela é perfeitamente... o problema, a possível falta de socialização, ela é solucionada com dispositivos como no estado da Flórida, onde é exigido que as famílias façam um portfólio, guardem o portfólio de todas as atividades que as crianças fazem. Né? Por exemplo, brincar na praça, fazer prática de esportes coletivos, judô, karatê, balé. Tudo isso as famílias de lá precisam filmar ou fotografar, colocar no portfólio e, eventualmente, ou periodicamente, apresentar à autoridade fiscalizadora comprovando que, olha, as crianças socializam. Né? Temos aqui provas documentais, temos aqui fotografia, temos vídeo. Pronto, isso soluciona aqueles que se preocupam com a possível reclusão das crianças. Né? Há uma série de outras alternativas que também poderiam sanar esse problema. Então, por causa disso, opor-se à existência de lei não faz sentido. A outra grande questão é a proteção dos mais vulneráveis, a proteção das crianças mais vulneráveis, e essa sim, eu penso ser a preocupação mais nobre daqueles que não compreendem o ensino domiciliar ou não conhecem como funciona no exterior. Mas mesmo aqueles que se preocupam com esse ponto acabam concluindo erroneamente que a não existência de lei do homeschooling estaria protegendo as crianças. Né? Primeiro porque partem da ilusão de que o homeschooling só passará a existir quando a lei vier. Como muitos já falaram aqui, o ensino domiciliar no Brasil é um fato social. O que os senhores deputados decidirão é se essas famílias serão acompanhadas ou não.
se o Estado permanece se omitindo diante dessas famílias que já praticam ensino domiciliar, né, ou se o Estado passará a acompanhá-las. Então, concluir que é melhor que o Brasil não tenha uma lei de ensino domiciliar não é proteger as crianças, pelo contrário. Hoje, no Brasil, nós temos milhares de famílias que já adotam o ensino domiciliar e que não dispõem de nenhum acompanhamento do Estado. Aliás, o Estado brasileiro não sabe absolutamente nada sobre o ensino domiciliar brasileiro. O Estado não sabe nada, porque como não há lei do homeschooling, como o homeschooling não existe na legislação brasileira, o IBGE não pode fazer uma pesquisa sobre isso. O MEC não tem dados sobre as famílias educadoras do Brasil, né? O Estado brasileiro não tem ideia de um enorme universo de famílias e de crianças que têm uma vida muito rica, educacional, né? Muito diferente, sim, e que pedem reconhecimento do Estado, não estão se escondendo, estão pedindo reconhecimento do Estado e não recebem. Assim, não há como cogitar que a falta de evitar uma lei do homeschooling vai proteger as crianças. Ainda um outro aspecto. Hoje, as famílias educadoras caem na mesma conta da evasão escolar. Então, hoje, o que acontece é que famílias com plenas condições de provar o alto nível de aprendizagem de seus filhos cai na mesma conta daqueles que são verdadeiramente negligentes, até violentos, são contados do mesmo jeito, né? Porque o Estado não diferencia. Eu já tive a oportunidade de conversar com conselheiros tutelares que contam como ficam constrangidos quando recebem uma denúncia e precisam verificar uma família educadora, e chegam no local, né, e percebem que as crianças ali são muito mais bem educadas do que crianças de muitas escolas que eles conhecem. Mas eles são obrigados a ir lá, né, porque receberam uma denúncia anônima, são obrigados a fiscalizar, né. Então, vejam, é mão de obra paga pelo Estado, mão de obra do Estado, os conselheiros tutelares, que estão indo verificar crianças que definitivamente não estão em estado de abandono intelectual, definitivamente, né? Então, o atual Estado, na verdade, é o pior de todos, porque o atual Estado, sem lei, as perseguições às famílias prosseguem, né? Então, as famílias continuam sendo perseguidas e injustamente acusadas de abandono intelectual. Aquelas que podem pagar advogados, pagam advogados, estendem o seu processo até onde podem. Quando não conseguem mais, escolhem o quê? Sair do país. Escolhem sair do país. Hoje, infelizmente, o Brasil é um lugar do qual se foge para educar os filhos em paz, né? Quem tem dinheiro e não abre mão de educar os filhos em casa, vai para os Estados Unidos, onde há dezenas de legislações distintas, você pode escolher a qual você vai se adaptar, né? Ou vai para a Europa, normalmente Portugal. Portugal tem sido um destino muito frequente de famílias que escolhem sair do país para fazer ensino domiciliar, né? Ou aquelas que não podem e não conseguem sequer pagar um advogado, embora tenham plenas condições de educar seus filhos, vão para os nossos vizinhos, vão para o Paraguai ou vão para o Chile, que são muito mais receptivos para o ensino domiciliar, onde essa modalidade já é legítima e reconhecida. Então, o Brasil precisa deixar de ser um país do qual se foge para educar os filhos em paz. A pior situação de todas, como eu ia dizendo, é atual, porque a atual a perseguição continua, as famílias continuam sendo injustamente denunciadas, e aqueles que se preocupam com os mais vulneráveis não têm conhecimento nenhum da realidade do ensino domiciliar. Não há fiscalização nenhuma, não há acompanhamento nenhum por parte do Estado. Todo mundo perde. A situação atual, todo mundo perde. Aqueles que querem o reconhecimento do direito a fazer ensino domiciliar e aqueles que querem o necessário acompanhamento das crianças mais vulneráveis. Hoje, sem lei, todo mundo perde. É essa situação que os senhores deputados precisam resolver. Aliás, apenas os senhores podem resolver. A esperança de milhares de famílias está nas mãos de vocês, né? E a omissão do Estado, que já dura tanto tempo, precisa acabar, né? Deixo aqui esse pedido, que eu sei que é de muitas famílias que nos assistem,
por favor, não abandonem a pauta. Nós sabemos que hoje não há nenhum deputado que pratica ensino domiciliar, mas sonhamos com um dia em que isso aconteça, né? Mas abracem essa causa, né? Não abandonem essas famílias, não deixem a pauta morrer. E sim, o momento é agora, porque, embora o tema não seja prioridade para muitos deputados, para cada uma dessas famílias não existe outra prioridade, né? Não existe outra prioridade. É uma decisão de se mantém no país ou não. Então, por favor, façam isso avançar e com urgência. Muito obrigado.